todos. Que a graça de nosso Deus esteja de forma especial com cada um de nós. Obrigado por você, assim como foi dito aqui pela Milena, por ter saído da sua casa e ter vindo até a igreja nesta noite, que aqui, pelo menos em Aimorés, eu creio também na região, nós estamos recebendo a bênção do Senhor através da chuva também. Então agradecemos a você que fez esse esforço para estar conosco aqui e agradecemos de forma extensiva também a você que nos acompanha através das redes sociais, através da rádio e mesmo próximo ou distante, neste momento se conecta conosco para que juntos possamos buscar a presença de nosso Deus. Nós somos gratos a Deus não só pela chuva que está caindo sobre a nossa cidade, mas também somos gratos pela maneira como o Senhor nos tem conduzido até aqui, durante todo este ano, até chegarmos neste último dia do mês de outubro. Desde o início do ano, mais propriamente dito, a partir do mês de fevereiro, final de fevereiro, nós temos realizado um grande trabalho evangelístico aqui na cidade de Aimorés, bem como também nas regiões aqui adjacentes. E, aos poucos, de maneira progressiva, o Senhor Deus tem nos dado bênçãos relacionado à entrega de pessoas, entregando suas vidas nas mãos de Cristo através do batismo. Durante esses últimos meses, tivemos a oportunidade de trabalhar com mais de 50 pessoas, em especial entre as igrejas do Betel, Barra Preta e também na Barra do Manhuaçu. Mas também em todas as demais igrejas, inclusive aqui na Igreja Central, nós tivemos pessoas entregando a vida a Cristo. Nesta noite em especial, o pastor Denis está na cidade e na igreja de Conceição do Capim. E ali ele está realizando também mais uma cerimônia batismal. Mais uma vez, uma pessoa está entregando a vida a Cristo Jesus. E nós já estamos passando do número de 30 pessoas batizadas para a honra e glória de nosso Deus. Então quero agradecer à igreja que se faz presente pelas orações, a dedicação, o empenho, seja através dos anciãos dessa igreja ou através daqueles que têm tirado tempo para orar pela ação missionária da igreja, bem como todos aqueles em todos os lugares que, vez ou outras, têm dedicado seu tempo para a oração, a fim de que pessoas tomem a decisão por Cristo Jesus. Nesse sentido, continue orando. Nós temos mais de 11 pessoas que neste momento já finalizaram seus estudos, mas pelas quais estamos orando a fim de que elas também tomem a decisão, para que até o final desse ano possamos ter mais pessoas colocando a vida nas mãos de Cristo Jesus. Amém? Que você possa participar da missão da igreja, seja ativamente contribuindo ali, dia a dia, seja também através das suas orações. Nessa noite, nós temos como objetivo estudarmos um dos textos da Bíblia que, de certa forma, mais chama a nossa atenção, pelo menos a minha de forma pessoal, por conta da realidade em que vivemos e das múltiplas necessidades que cada um de nós enfrentamos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Vá comigo ao Evangelho de João, o capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. E nós vamos ler juntos a partir do verso de número 23. O objetivo desta noite é falar um pouco sobre submissão, sobre rendição e principalmente sobre entrega. Aspectos da vida cristã que precisam, vez ou outra, serem recapitulados e de forma bastante compreensível ser colocado nas mãos de Deus. Por isso falaremos sobre rendição, submissão e sobre entrega. Você que nos acompanha à distância, que está conectada conosco, tome em suas mãos a sua Bíblia. Queremos juntos estudarmos a palavra do Senhor. Se porventura você está em um contexto onde você não tem como acessar a sua Bíblia, seja de modo físico, através do seu celular ou de outro recurso, ouça a mensagem desta noite. Ela se encontra inicialmente no capítulo 2 do Evangelho de João, no verso de número 23. Você que já abriu a sua Bíblia, quero convidar você a uma breve oração e aí nós vamos então para o texto desta noite. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, que sobre as alturas dos céus habita.
Deus criador e mantenedor do céu e da terra, louvado seja o teu santo nome pelo privilégio de estarmos nesta noite na tua casa de oração. E aqui, de forma especial, podemos abrir a tua Bíblia em liberdade física e espiritual e acessarmos a tua presença através da direção e da orientação do teu Santo Espírito. Obrigado pela chuva que cai, por cada filho teu que aqui se encontra, por aqueles que nos ouvem e nos assistem à distância, mas principalmente obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Ambas nos fazem ser acessível o teu perdão e a tua graça, a salvação em Cristo Jesus, e por isso queremos agradecer. Pedimos neste momento que, por meio do perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo, o Senhor nos alcance e nos dê a oportunidade de compreender a tua palavra. Para tanto, fica conosco e guia-nos no estudo e, sobretudo, na reflexão. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 2, verso 23 em diante, diz o seguinte: estando ele, e o texto aqui se refere a Cristo Jesus, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome, diz a Bíblia. Verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, diz a Bíblia. Verso 25. E não precisava, diz a Bíblia, de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Meu sogro, ele tem um ditado bastante interessante. Ele diz o seguinte: o coração do homem é terra que ninguém anda. O coração do homem é terra que ninguém anda. Em outras palavras, o ditado nos leva a entender que, por mais que você tente conhecer o outro ou a si próprio, sempre haverá lacunas na vida humana da qual nós não temos acesso. É assim que acontece, seja com você que está aqui ou você que nos acompanha. Todos somos assim. A Bíblia, no livro de João, detalha de forma muito clara a realidade de quem era Cristo, o enviado de Deus, Filho de Deus. Mas um dos grandes pontos que o livro de João destaca sobre Cristo é o fato de que ele nos conhece de forma pormenorizada. Ele conhece os detalhes da nossa vida e é bonito quando nós nos deparamos com textos que dizem que Jesus sabia o que estava no coração daquele que o ouvia, da sua plateia, dos seus ouvintes. Mesmo que de seus lábios não fosse pronunciada nem mesmo uma única palavra, Jesus conhecia o coração das pessoas e assim o conhece. O texto de João deixa claro isso. Jesus está em meio a um contexto da festa da Páscoa. Nesta, Jesus se revela através do seu caráter, da sua realidade, do seu comportamento, mas principalmente, diz a Bíblia, ele se revela através de seus milagres. Os sinais que Jesus realizava, dava ao público, aqueles que o cercava, a multidão que caminhava junto dele e que o comprimia muitas vezes, a realidade, a sensação clara e exata de que Jesus era o Filho de Deus. Os milagres de Cristo, então, acabava que por trazer muitas pessoas ao contato dele, muitos, de muitos lugares, vinham até Cristo Jesus. E a ele buscava, acessava algum tipo de benesse, algum tipo de bênção, algum tipo de favor. Contudo, diz a Bíblia, que Jesus conhecia como de forma individual o coração e a mente de cada uma daquelas pessoas. Diz o texto que, embora essas pessoas o louvassem, sendo ele o Filho de Deus, Jesus o conhecia e mais ainda profundamente, diz o texto, que não era necessário que ninguém lhe desse testemunho sobre o ser humano. Pelo contrário, ele conhecia de forma clara a natureza humana. Esse texto nos deixa claro que Jesus não pode, em hipótese alguma, ser enganado pela nossa maneira de viver.
independente do louvor, independente da adoração, do comportamento, da ação ou da reação que você tenha, diante de Cristo ela está crua, nua e patente, porque Ele enxerga o seu coração. É por isso que quando você vai ao livro de Isaías, por exemplo, os primeiros capítulos 1 e 2, o profeta detalha de forma bastante nítida, quase que sensível, a realidade nua e crua do povo de Israel, embora, diz a Bíblia, com seus lábios louvassem a Deus, mas Deus sabia que em seu coração estavam distante dele. Quando você abre a sua Bíblia, quero convidar você à segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3. A partir do verso de número 1, a palavra de Deus nos mostra em detalhes, ou mesmo em profundidade, qual é a realidade da natureza humana. A mesma natureza que Cristo teve o contato e principalmente pôde entender ainda em João capítulo 2. A palavra de Deus, em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, verso 1 em diante, nos apresenta o seguinte cenário. A palavra do Senhor diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo é claro, e como que se tivesse apresentando ao jovem pastor Timóteo uma imagem real das pessoas com quem ele teria contato em seu ministério, Paulo então desnuda o ser humano e mostra em detalhes os pontos em relevo que se encontram em seu coração. O homem é isso. Essa é a nossa realidade. Ingratos, mais amigos do mundo, diz a Bíblia, do que amigos de Deus. Quando nós enxergamos a realidade humana e paramos para analisar a nossa própria realidade, a nossa própria condição e natureza, nos defrontamos com uma certeza: sem Deus não há solução para o homem. Contudo, a Bíblia, ainda no livro de João, capítulo 3, nos apresenta qual deve ser então o remédio. Se a natureza humana é da maneira como a Bíblia assim apresenta, qual é o remédio? Qual a solução para mim e para você? Capítulo 3, verso 4 em diante do Evangelho de João, numa entrevista noturna entre Cristo e Nicodemos, o Senhor desfere ao fariseu, estudioso da palavra, mestre da lei, as seguintes palavras. Perguntou-lhe Nicodemos, verso 4 do capítulo 3, como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Há pouco tempo, ou há muitos anos, eu já tive um contato especial com o Senhor. Estudei a sua palavra, conheci a sua vontade para a minha vida, entreguei a vida a Ele e nasci de novo pelas águas. Mas aí eu te pergunto, de fato, você realmente nasceu em Cristo Jesus? Conversando com algumas pessoas, não é difícil você encontrar algumas que alegam dia após dia parecerem que, embora tiveram um encontro com Cristo, ainda continuam lutando com os mesmos erros, com os mesmos problemas, com os mesmos vícios, as mesmas inclinações. Continuam participando de forma desejosa dos mesmos erros e pecados, das mesmas falhas, as quais acabamos de ler.
em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. O que será que está de errado? E aqui não falo simplesmente a você que está conhecendo a palavra de Deus e tem em seu coração o desejo de colocar a vida nas mãos de Cristo por meio do batismo, iniciando uma nova vida com o Senhor. Falo a você que já foi batizado. Você que outrora já teve um encontro com Cristo. Porque muitas vezes parece que eu e você ainda não nascemos de novo. Porque muitas vezes parece que esta velha natureza que outrora manifestava-se em nós, ainda continua presente. Se Cristo nos diz que importa nascer de novo e você já foi batizado, qual é então o problema? Qual é a realidade? Se o remédio para a natureza e a condição humana é um novo nascimento em Cristo, por que você, já nascido, ainda continua vivendo nas mesmas mazelas e pecados? Precisa ter uma solução, precisa ter uma resposta. Se você muitas vezes já pensou como eu, por que é tão difícil nós continuarmos nas mesmas lutas, nos mesmos problemas? Essa semana, enquanto dava estudo para um casal, na verdade, a moça nos disse o seguinte, que ela está lutando para tentar ser diferente, para tentar colocar em prática na vida aquilo que ela tem aprendido na palavra de Deus, mas tem sido muito difícil. E eu comentei com ela de forma até graciosa, dizendo a ela que esta luta, este conflito que ela nesse momento está vivendo, é algo que vai acompanhá-la durante toda a vida. Toda a vida. Mas a grande questão é como nascer de novo. Nessa noite nós não vamos nos deter a estudar sobre o batismo. Não é essa a nossa intenção. Mas quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos e ler aquilo que Paulo descreve no capítulo de número 6. Porque muita gente, e aí pode ser o seu caso, você pode estar se pensando o seguinte: bom, eu já nasci em Cristo, fui batizado, mas ainda continuo caindo nos mesmos erros que outrora cometia antes da entrega da vida a Cristo Jesus. Qual deve ser então a minha atitude? Será que devo eu permanecer no pecado, crendo que a graça de Deus é extensiva a todos e por ser humano, eu posso continuar no erro? Paulo nos traz a resposta. Romanos capítulo de número 6, verso 1 em diante, Paulo nos apresenta qual deve ser a minha e a sua atitude frente à realidade humana e à luta que eu e você travamos, a fim de poder, de fato, sermos nova criatura. A palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça então de forma real e abundante? De maneira nenhuma, diz Paulo. Pelo contrário, como viveríamos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Pergunta o apóstolo. Verso de número 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, diz o apóstolo Paulo. Em outras palavras, não podemos ignorar o fato de que outrora, você e eu, aceitamos a Cristo e por ele fomos recebidos por meio do batismo. Sendo assim, não podemos permanecer no erro, nem tampouco no pecado. Pelo contrário, se assim o fizermos, a graça de Deus não nos contemplará. Paulo é claro em dizer: assim como fomos batizados com Cristo na semelhança da sua morte, também o fomos ressuscitados
na semelhança da sua ressurreição para a glória de Deus. Sendo assim, eu e você temos um compromisso. Qual? Capítulo 6, verso de número 4, final do versículo. Assim também devemos nós andar em novidade de vida. Então eu faço uma pergunta a você. A sua vida hoje, você que já entregou a vida a Cristo, você que já passou pelas águas do batismo, você que já estudou a Bíblia, creu e entregou a sua vida ao Senhor, hoje você é melhor do que era ontem? Há uma verdade que eu e você precisamos entender relacionado ao Evangelho. A palavra de Deus nos apresenta um Evangelho dinâmico. O que eu quero dizer com isso? Entenda, o Evangelho é algo que nos molda, que nos transforma e que nos faz ser diferente do que éramos. Se ao contato com o Evangelho, ao passar pelas águas do batismo, você hoje não é melhor do que você era ontem, algo está errado. E não é com o Evangelho de Cristo. Algo está errado conosco. Uma vez que o Evangelho é dinâmico, hoje, necessariamente, você precisa ser melhor do que ontem. E amanhã, você precisa ser melhor do que hoje. Se não é essa a sua realidade, se não é essa a sua experiência, alguma coisa está errada. Logo, chegamos a uma pergunta. Como é possível, de fato e de verdade, nascer para uma nova vida com Cristo Jesus? Como é possível, de maneira real, termos uma nova vida com Cristo? Como é possível? Estudando a palavra de Deus, eu vejo que nós temos somente uma situação. Que situação é essa? Rendição, submissão e entrega. Hoje à tarde, enquanto estudava a Bíblia com um casal ali no bairro do Barra Preta, o rapaz me perguntou o seguinte: pastor, se tudo isso que você está me mostrando está de fato na Bíblia, por que tanta gente vive o contrário? Por quê? E depois de conversarmos um pouco, o resumo do diálogo foi o seguinte: nós não nos submetemos à vontade de Deus. Entenda uma coisa. A maioria de nós entende que a nossa maior luta é contra o inimigo de Deus. Contra o inimigo de Deus. Você que nos acompanha e você que está aqui conosco nessa noite, muito provavelmente já foi assaltado por esta questão, essa dúvida. A nossa luta é contra o inimigo de Deus. Mas quando você vai à Bíblia e estuda a palavra de Deus de modo real, de modo sincero, você vai se dar conta que a sua maior batalha, a sua maior luta, não é contra o inimigo. Não é. Se você vai à carta, melhor dizendo, a epístola de Tiago, de forma clara ele vai dizer que se você se submete à vontade de Deus, entrega a sua vida a Cristo, o diabo fugirá de você. Logo, a sua maior batalha não é contra o inimigo de Deus, uma vez que esse é um inimigo vencido. Sendo assim, qual a nossa maior batalha? Qual a nossa maior luta? Qual o nosso maior combate? A sua maior luta é aquela que você trava contra você mesmo. É simples assim. É você contra você mesmo. No sentido de você escolher, de fato e de verdade, render a vida a Cristo Jesus. Você acredita em Deus? Certamente que sim. Você crê na palavra do Senhor? Certamente que sim.
Então eu te pergunto, por que você não vive aquilo que Ele pede? Essa é a grande questão. Você vai à Bíblia e a Bíblia diz para você fazer A, e você coloca em prática o B. E é por esta razão que temos tantas pessoas no mundo que vivem uma religião pautada no eu acho. Se você de fato crê em Cristo, se você de fato acredita em Deus, a sua vida tem que estar rendida ao Senhor. Vença a batalha contra você mesmo e entregue sua vida completamente nas mãos do Senhor. Esse é o primeiro passo. Quer viver uma vida nova em Cristo? Renda-se ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Não adianta você ter sido batizado se você dia após dia não render a sua vida a Cristo Jesus. Primeiro passo. Segundo passo, semelhante a esse, mas muito mais profundo, você precisa se submeter à vontade de Deus. Como é difícil. Como é difícil isso. Você se ajoelha, busca a presença de Deus através da oração. E a primeira coisa que você diz ao Senhor é: Senhor, eu preciso que o Senhor faça dessa maneira. Na maioria das vezes nos esquecemos que a oração modelo nos convida a pedir que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Rendição e submissão é uma das coisas mais difíceis que existe. Mas se você não se render a Deus e não se submeter à vontade de Cristo, de modo nenhum você entregará a vida a Jesus. Não vai entregar. Mas pastor, eu já entreguei a minha vida a Cristo através do batismo. Eu sei disso. Mas a pergunta é: você de fato hoje está vivendo uma nova vida em Cristo? Você de fato está vivendo uma nova vida no Senhor Jesus? Hoje, ao olhar para trás, você encontra em si próprio uma natureza melhor do que ontem? E olhando para frente, você objetiva amanhã ser melhor do que hoje? Ou você de modo recorrente está caindo dos mesmos erros, está vivendo as mesmas falhas, está se apegando aos mesmos pecados, à mesma natureza antes de conhecer a Cristo? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 13. Com esse texto quero finalizar a meditação desta noite. Jeremias, capítulo de número 13, nos traz um dos mais profundos questionamentos da palavra de Deus. Há nesse texto uma profunda reflexão, um profundo despertar da minha e da sua mente, do seu coração, a tentar entender de fato qual é a minha e a sua realidade, qual é de fato aquilo que eu e você precisamos fazer. Jeremias capítulo de número 13 está envolto a um contexto de apelo, convite, está em meio a uma vontade imensa de Deus de salvar o seu povo. Contudo, no verso 23, a palavra profética registrada por Jeremias faz a seguinte pergunta: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? É possível? A pessoa que nasceu de uma maneira, por alguma razão, de alguma forma, mudar a sua realidade? É possível ao leopardo deixar de ser e ter as suas manchas? Mas o profeta complementa: então, poderias fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal?
É possível o ser humano, mesmo tendo nascido no pecado, como diz a Bíblia, mesmo acostumado a viver no erro, na falha e no pecado, é possível, de alguma maneira, passar a viver o que é bom, o que é correto, passar a praticar o bem? A palavra de Deus nos diz que sim, é possível. Quando nos rendemos a Deus, quando nos submetemos à sua vontade e quando entregamos a vida a Cristo Jesus. Se não for desta forma, você nunca poderá experimentar o que é nascer de novo. Você consegue entender isso? É simples assim. Só existe uma maneira de sermos melhores do que somos, diferentes do que somos, e vivermos uma vida aonde de fato exista o pleno significado do que é nascer de novo. Se houver rendição, submissão e entrega total. Se você que nos assiste e nos ouve, existe em seu coração o desejo de não ser como você é, de ser uma pessoa melhor, diferente, que cresça de forma progressiva e dinâmica no conhecimento da palavra de Deus, e mais do que isso, seja preparado para o encontro com Cristo Jesus. E se há alguém entre nós aqui que já passou pelo batismo, mesmo você que nos ouve, mas percebe e sente que a sua vida ainda permanece da mesma forma como era, eu quero fazer um apelo a você. Quero convidar você que está aqui, você que nos assiste aonde quer que esteja, a se colocar em pé, se for possível, para que neste momento de oração nós possamos entregar a vida a Deus e pedir que Ele faça em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Se esse é o seu desejo, coloque-se em pé, feche seus olhos e dirija sua mente a Deus. E nós vamos juntos pedir ao Senhor que transforme de modo real e verdadeiro o nosso coração e nos faça de verdade novas criaturas em Cristo Jesus. Ore ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque através da Tua Palavra, o Senhor nos mostra de forma real e nítida qual é a nossa natureza, qual é a nossa realidade, em que situação nos encontramos. Mas, sobretudo, obrigado porque o Senhor também nos mostra de forma clara e direta qual é o remédio e a solução para nós. Precisamos nascer de novo. Precisamos permitir que o Senhor nos transforme de dentro para fora e faça na nossa vida o que de fato nós sozinhos não podemos fazer. Há pessoas, ó Pai, que estão nos ouvindo e nos assistindo, e mesmo aqueles que estão diante de nós, que têm lutado dia após dia, a fim de que o Senhor, de fato, nos dê a vitória sobre nós mesmos. Por isso, nesta noite, ó Pai, concede-nos, por meio da Tua graça, sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, de modo tal que amanhã, de forma certa e real, sejamos melhores do que somos hoje. Transforma a nossa vida. Concede-nos a vitória sobre nós mesmos e ajuda a cada um de nós, embora tenhamos nascidos num contexto de pecado e erro, sermos de forma real transformadas pelo poder de Cristo Jesus. Dá-nos uma boa noite. Aqueles que aqui se encontram levam para casa em paz, em segurança, e aqueles que nos ouvem e nos assistem, aonde quer que eles estejam, derrama sobre eles a Tua bênção. Prepara-nos uma semana de vitória e concede-nos o privilégio de estarmos em pé no dia da Tua volta. Entregamos a vida em Tuas mãos e nos consagramos para que o Senhor transforme-nos de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.
o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu